nosso lugar, a gente já recebe algum mentor amigo que vem nos higienizar a psicosfera, ver se a gente precisa de algo em especial para as nossas dores físicas e dores da alma. Então a gente tem sempre que estar ligadinho quando a gente chega na casa espírita, porque em todos os momentos que nós estamos ali, ficando em vibrações harmoniosas com o lugar, né, a gente recebe o amparo, o apoio que necessitamos. Então, nesta hora, nós agradecemos do fundo do coração por estarmos aqui ligados uns aos outros nessa faixa bendita espiritual, onde possamos realmente sentir os eflúvios salutares que necessitamos. Paz-nos a todos. Lembremos dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Lembremos daqueles que padecem em hospitais, dos irmãos encarcerados, das mães que choram seus filhos nas ruas drogados. Enfim, Senhor, estamos num mundo de provas e expiações, que a gente possa aprender a amar e nunca julgar. O Senhor não julgou ninguém. O Senhor auxiliou na medida do possível a cada um que queria ser auxiliado, que acreditava em tudo aquilo que o Senhor ensinava. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para que a gente possa aprender as suas lições, que são as leis divinas, para que elas possam fazer parte do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas palavras e das nossas ações. Obrigada por tudo. Envolva-nos em paz, em muita paz. Que assim seja. Nós, estudando uma historinha, eu gosto muito de contar histórias, né? Estudando uma historinha, nós vamos falar hoje sobre a benevolência. A benevolência na instituição dos espíritos tem uma parte que é com o bispo Rodolfo de Argel, que fez a mensagem em Bordeaux, 1861, e é Paulo o Apóstolo, que na Sociedade Espírita de Paris, em 1858, também deu uma mensagem muito bonita sobre a benevolência. E eu também encontrei uns estudos bonitinhos, que depois eu vou ler para vocês, que é na parte de um livro chamado... o livro se chama A Imensidão dos Sentidos, e é do médium Francisco do Espírito Santo Neto, e o espírito é Hamed. Gosto muito de Hamed. Ele faz umas abordagens bonitas sobre tudo, né? Tem vários livros de Hamed. Bom, em Paris, 1858, o nosso querido irmão espiritual São Vicente de Paulo, ele diz o seguinte: ele nos exorta a sermos caridosos, a sermos bons. Olha só, ele fala que essa é a moeda da felicidade da vida espiritual. Quando a gente vai para a vida espiritual, aquele que já se conscientiza, que nem, por exemplo, André Luiz, né? Um livrinho que quase todo mundo leu, se não leu, viu o filme. Ele ficou 8 anos lá no umbral. De repente, ele estava cansado, lembrou de fazer uma prece, ele foi auxiliado. E quando ele foi auxiliado, ele foi lá para o nosso lar. Foi para o nosso lar, ninguém falou para ele, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Ele queria ser o quê? Médico lá, ele era médico aqui, ele queria ser médico lá. Aí ele começou a ver, quando ele foi pedir para ele ser médico,
o plano espiritual já faz assim, coloca duas pessoas juntas, né? Tem uma senhora lá que não queria fazer nada de nada, que tinha ido já para vários setores de trabalho, e ela falava, mas isso daí não dá, eu não posso, aquele lá também é muito trabalhoso, aquele é cansativo. Então ela põe um defeito em cada trabalho. Quando ele foi falar, o mentor falou para ele, quando ele acabou de conversar com ela, e foi falar com ele falou assim, eu queria arrumar um serviço em qualquer lugar. Então ele colocou ele nas câmaras, né, onde são recebidos os espíritos. Então veja bem, mesmo lá, quando ele chegou lá e ele viu que estava tudo sujo, então, ninguém falou nada para ele, mas ele pegou uma vassoura e foi varrer. Então esse ato de bondade que ele fez espontaneamente mostrou que ele já estava pronto para fazer outras atividades. Então lá no plano espiritual, quando a gente vai para o plano espiritual, um local assim de apoio, né, um local já de serviço ao próximo, a primeira coisa que eles vão desenvolver em nós é a capacidade de a gente fazer um trabalho útil. Então, no plano espiritual, para a gente se fortalecer, as coisas que eles vão nos convidar para participar é de socorro para alguma coisa, para um companheiro, de socorro para algo positivo, né? Além, é lógico, da escola, dos estudos, das palestras edificantes. Então, por isso que ele fala assim, sede bons e generosos, né? Lembrai do que o Cristo falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que aprender a abrir, sair da casquinha do ovo, fechar a porta do egoísmo e começar a ver as pessoas que têm necessidade, que precisam de uma palavra amiga, precisam de um conforto, precisam de uma blusa. O bispo de Ageu então fala assim, que a alegria que entra no coração de uma pessoa que está com frio, que falta uma roupa, e você vai e entrega para ela aquilo que ela precisa. Ou ela está com fome, e você vai e entrega um alimento. Ele falou que aquilo traz para nós uma energia tão positiva que a gente não consegue nem falar, não dá para falar. Quando a gente escuta alguém que fez um caso assim, né, que é dadivoso, que ele encabeça um setor de atividade, por exemplo, como um Chico, e a gente começa a ler as histórias que aconteciam com o Chico, o que ele fazia. Tem casos tão lindos quando a gente lê os livros, que a gente começa até a se emocionar. Então ele fala como é que a gente vê uma pessoa com essa capacidade de sair de dentro de si. Ele não tinha nada. Certa vez chegaram perto dele e deram uma camisa. Chico, eu trouxe essa camisa de presente para você. Ele virou e falou assim, meu amigo, muito obrigado. Consegui todas as camisas, 20 camisas que eu precisava dar para os velhinhos. Então, é desprendimento. Não tem nada daqui. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um espírito que falava assim, mas a casa é minha, eu quero ficar lá. Eu comprei, a casa é minha, não quero ninguém lá. Eu falei, mas filha, nada é nosso. Você não precisa disso no plano espiritual. Mesmo que você teve possibilidades de comprar a sua casa, você lutou para aquilo, mereceu na vida encarnada aquela casa, ela não é sua, ela é um empréstimo de Deus. Quando a gente volta para a vida, verdadeira vida, que é a vida espiritual, você não leva nem o corpo físico. O meu marido levou a roupa da minha filha para ela, foi logo no começo da pandemia, para colocarem nela, né, para enterrar. A moça falou, mas não precisa de roupa, o caixão vai lacrado. Quer dizer, nem a roupa levou. Foi enrolada lá no saco, porque era pandemia. E já é desprendimento. A gente tem que se desprender, saber que as coisas daqui são daqui.
E tem que ir trabalhando esse desprendimento. Ela estava chorando, ela estava nervosa, ela estava com raiva, né? Por quê? Eu falei, olha só, você não está sozinho. E a gente sempre tem alguém que intercede por nós. Quem não tem uma mãe no plano espiritual, não é? Que já foi, ou uma tia, ou uma avózinha que a gente amava. Eles estão ali, uma madrinha. Antigamente a madrinha era uma segunda mãe. Então é assim que funciona. A gente sempre tem alguém que nos ama e que vai nos alertar e nos auxiliar a readaptar no plano espiritual. Mas a tarefa o que é? É fazer um bem para alguém. Quando a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo, não é para o outro, né? Então, é isso que exorta a benevolência São Vicente de Paulo e o Bispo de Argel. Por quê? Porque a bondade que a gente tem no coração é o nosso passaporte para a felicidade futura. Já aqui na Terra, né? Já aqui na Terra, quando a gente tem a consciência tranquila, e no plano espiritual, mais ainda, para merecer, não é? Então, a gente vê, eu recebi uma cartinha da minha filha, que fala assim, que toda pessoa que trabalha em prol dos outros, faz alguma coisa boa, que faz a sua parte na vida material, ela está angariando, quando voltar para o plano espiritual, ter o auxílio dos seus companheiros que foram antes, para auxiliá-la a se readaptar no plano espiritual. Olha que coisa interessante, né? Então, também é isso. É vamos dizer assim, é uma energia, é um passaporte que você tem, porque é uma luzinha que você tem, que você acendeu no coração. Jesus falou para nós, acenda a vossa luz, vós sois luzes. Então, é justamente isso, você fazer o bem aqui, vai te proporcionar a angariar ajuda no plano espiritual, a merecer essa ajuda, né? Porque mesmo pode ser, por exemplo, os mentores aqui da casa, aqueles que nos conhecem, amigos que conhecemos, parentes desencarnados. Então, aquele que tem amor pela gente vai trabalhar, vai nos auxiliar a readaptação, porque todos nós precisamos de readaptação. A gente sai de um corpo pesado com uma vibração para essa faixa vibratória aqui da carne, e quando você vai lá para o plano espiritual, a faixa vibratória é outra, você não tem o corpo mais, então é outra vibração. Então a gente fica meio perturbadinho, e aí essa perturbação vai demorar o tanto que a gente, né, vai depender da gente essa melhoria de vibração, né? Então aqui ele fala isso aí, ó. A felicidade eterna está encerrada na máxima: amai-vos uns aos outros. Nas regiões espirituais, a alma só pode elevar-se pelo devotamento ao próximo. Olha só, Beth, o sol está batendo bem no rosto do seu pai. A felicidade e a consolação só é encontrada nos impulsos da caridade, tá? E aí a gente começa a analisar. Jesus, foi ele que trouxe essas normas para nós, essas leis divinas, e exemplificou essas normas. Ele foi o exemplo, ele é o exemplo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o exemplo que Deus enviou para nós, né? Ele falou: de Jesus. É o exemplo de como nós devemos utilizar a nossa vida para encontrarmos a felicidade, tá? O bondoso estimula a aprendizagem porque sabe que é pelo caminho dos erros e acertos que vem o conhecimento e, por consequência, o crescimento espiritual. Isso são palavras de Francisco, né, do Espírito Hamed,
na imensidão dos sentidos, quando ele fala sobre o ser bom. Então, ele estimula, com a ação boa e com a sua palavra, ele estimula ao conhecimento. Por que estou passando por essa situação? Será que se eu analisar lá atrás, eu vou encontrar por quê? A gente, vamos dizer assim, 90% das nossas dificuldades no caminho são de origem dessa encarnação mesmo. Então a gente tem que analisar, né? O que eu estou fazendo na minha vida e por que eu estou sofrendo assim as consequências, né? E é justamente nesses erros, nesses acertos que a gente vai aprendendo, né? Ele fala também que a criatura bondosa domina a arte da sinceridade. Ela sabe, ela é verdadeira. Quando ela não quer as coisas, não é que ela tem que falar sim para tudo, mas quando ela não pode, quando ela não deve, ela fala: agora não é o momento, agora eu estou muito ocupada com outras coisas e etc. Né? Então, mas ela fala sim, sim, não é sincera, né? Outra coisa que ele fala, que as grandes dificuldades não significam castigos. A gente pensa que é castigo, né? As dificuldades do caminho. Não é punição, mas caminhos preparatórios para se alcançar dentro em breve um bem maior. A gente analisa: nossa, por que eu estou sofrendo, eu não mereço isso, né? A gente fala isso, não fala? E no fim, você fala: não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. A gente passa e fala: nossa, como é que eu tive forças para passar esses momentos, né? Mas tem que ter ajuda espiritual, tem que fazer a prece, tem que estar ligado. É só ligado a Deus, porque a certeza na vida futura vai fazer com que a gente possa superar esses momentos difíceis na nossa vida, tá? A historinha, são duas as historinhas, né? Uma delas eu achei tão interessante, porque é um monte de espíritos, um ajuntamento de espíritos no plano espiritual, e o Dr. Bezerra fez uma preleção belíssima, né? E falava com muito brilho acerca dos desregramentos morais. Quando ele termina a palestra, ele ia se retirar, chegou um espírito e falou para ele assim: escute, doutor, o senhor disse que a calúnia é um braseiro para o caluniador. Eu caluniei e nada senti. O senhor disse que o furto é um espinho no ladrão. Eu roubei, nada senti. O senhor disse que o destruidor de lares terrestres carrega a lâmina do arrependimento a retalhar-lhe o coração. Destruí diversos lares, nada senti. O senhor disse que o criminoso tem a nuvem do remorso a sufocá-lo. Eu matei e nada senti. Meu filho, disse o pregador, no caso o doutor Bezerra, né? Que sente um cadáver quando alguém lhe incendeia o braço inerte? Nada, disse rindo o opositor sarcástico, pois cadáver não reage. E a conversação prosseguiu. Que sente um cadáver se lhe der um espinho no peito? Coisa alguma. Que sente um cadáver se o mergulho num lago de piche? Piche, absolutamente nada, ora essa. O cadáver é a imagem da morte. Dr. Bezerra fitou o triste interlocutor e, meneando paternalmente a cabeça, concluiu: pois olhe, meu filho, quando alguém não sente o mal que pratica, em verdade carrega consigo a consciência morta. É um morto-vivo. Olha que interessante isso aqui, né? Quer dizer, não está ainda preparado para receber
né, o apoio para entender o porquê das coisas, né? Bom, nesse livro aqui que eu vi essas liçõezinhas, A Vida Escreve, tem a primeira historinha, que é a psicografia do Valdo Vieira. Esse livro são duas partes, umas histórias contadas, psicografadas pelo Chico, e o espírito é Hilário Silva. Esse daqui é um dever cristão, é o título da história. É por causa dessa história que eu escolhi o tema benevolência. Rossi e Alves eram diretores de conhecido templo espírita e davam-se muito bem na vida particular. Afinidade profunda entre os dois, amizade recíproca, sempre juntos nas boas horas, nas boas obras, integravam-se perfeitamente no programa do bem. Alves, com desapontamento, passou a saber que Rossi, nas 3 noites da semana sem atividades doutrinárias, era visto penetrando a porta de uma casa evidentemente suspeita, lugar tristemente adornado para encontros clandestinos de casais transviados. Persistindo semelhante situação por mais de um mês, Alves, certamente informado de que o amigo entrara na referida casa, veio esperá-lo à saída. 10, 11, meia-noite. Alguns minutos depois de 0 hora, Rossi saiu calmo e o amigo o abordou. Meu caro, advertiu Alves, sisudo, não posso vê-lo reiteradamente neste lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de manter em nossa casa, de mentor, em nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que álcool e entorpecentes aí dentro andam em bica. Rossi coçou a cabeça num gesto característico e observou: não há nada, estou apenas cumprindo um dever cristão. Dever cristão? Sim, a filha de um dos meus melhores amigos está frequentando esse círculo. Jovem inexperiente, ave desprevenida em furna de lobos. Enganada por lamentável explorador de meninas, acreditou nele, mas a batalha está quase ganha. Convidei-a a pensar. Há mais de um mês prossegue a luta. Hoje, porém, viu com seus próprios olhos o logro de que é vítima. Acredito que amanhã surgirá renovada. E ante os olhos desconfiados do amigo, você sabe, é preciso agir sem rumor, sem escândalo. Quem sabe, talvez em futuro próximo, a invigilante pequena possa encontrar companheiro digno e ser mãe respeitada. Alves riu-se às pampas de maneira escarninha e falou: vou ver se é verdade. Não vá, pediu Rossi em súplica ansiosa. Aí ele fala assim: tem medo de ser apanhado em mentira? Disse Alves com a suspeita no rosto. E sem mais nem menos entrou casa dentro, encontrando num pequeno salão sua própria filha chorando ao pé de um cavalheiro desconhecido. Veja bem, gente, como a gente não pode julgar, né? No caso aqui, era a própria filha desse amigo, ele já tinha falado que era a filha dele, de um grande amigo dele. Então isso me levou a procurar um assunto que viesse calar profundamente no nosso coração, a bondade que devemos ter dentro, né, de nós em todas as situações da vida, não julgando. O Senhor sabe que cada um vai chegar um momento de compreender, de acordar para a realidade da vida material e da vida espiritual. Então sejamos bons, sejamos companheiros,
sejamos artífices, né, do bem. E porque depois de um certo tempo você vai captar, é impressionante, você vai captar, você vai saber se a pessoa age corretamente ou não, se ela precisa de auxílio ou não, se ela precisa de uma conversa ou não, de um conselho ou não. Paz a todos, luz a todos e muito obrigada pela presença. Nós vamos passar agora para os passos ou convidar os companheiros médiuns passistas. Vou compartilhar com vocês uma oração que eu recebi que é muito linda. Então a Silene pediu para fazer a oração, eu pedi se eu podia fazer essa oração, ela disse que sim. Recebi pela manhã, prece de abertura. Abençoa, bom Pai, este novo dia. Que este dia nos traga tranquilidade, coragem e fé para percorrer esta nova etapa em mais uma página do livro Vida. Amado Jesus, te peço humildemente que possas cuidar de cada um de nós com teu amor e proteção. Que seja de nosso merecimento um dia de concretizações dos sonhos e lutas. Que neste dia teus espíritos de luz se façam sentir nos corações mais distantes, nos corações que perderam a esperança, nos corações que sofrem, que possam sentir o verdadeiro propósito da vida. E tenham do seu lado amigos que os incentivem em tua direção. Que aqueles irmãos encarnados ou não, que necessitam de tratamento, possam ser encaminhados, que possam chegar a eles com teu amor e luz, amado Mestre Jesus. Te peço que seja de nosso merecimento sermos pequenos instrumentos da tua palavra, da tua paz, junto de nossos irmãos. Abençoa, ilumina e proteja cada um de nós, que possamos receber de ti, divino irmão maior, os remédios que mais precisamos, mediante nossas necessidades e merecimentos. Que possamos ter uma excelente semana e colocar em prática os ensinamentos que aqui recebemos no dia de hoje. Abençoe, Mestre, a todos os trabalhadores deste lar e a todos nós aqui e também os nossos familiares. Que assim seja.